Olá pessoal, eu trabalho aqui na Amazônia com ciência, tecnologia, inovação e ensino superior desde 1977. E nessas mais de 4 décadas, eu já tenho, nós também, meus amigos, nós temos conhecimentos para realmente entender a preocupação mundial com relação a desmatamentos na região amazônica. E temos também aquela preocupação de gerar desenvolvimento na região para as populações que vivem aqui. Então, é possível combinar o desenvolvimento regional sem desmatar a floresta. Hoje dá para afirmar isso daí. Ou, em outras palavras, nós podemos desenvolver a região de uma forma sustentável, racional, sem desmatar 1 hectare sequer de floresta. Essa é uma das grandes razões que a gente tem para evitar que haja mais desmatamento na região. Não dá para eu falar tudo em um vídeo só. Então eu vou, para não ser muito longo, eu vou fazer uma abordagem hoje de apenas fazendo a comparação da área já desmatada e como nós podemos usar essas áreas para o desenvolvimento regional e de sendo então desnecessário o desmatamento de mais florestas virgens na região. Então, se nós olharmos historicamente o desmatamento na Amazônia, nós vamos encontrar que até 2020 o bioma Amazônia ele foi desmatado numa área mais de 73 milhões de hectares. Quando nós consideramos a Amazônia Legal, a Amazônia brasileira, que o pessoal chama Amazônia Legal, a área já desmatada é um pouquinho maior, por mais de 81 milhões de hectares. E como comparação, nós temos no restante do país a área cultivada com cereais, leguminosas e oleaginosas no ano de 2022 foi de 72,5 milhões de hectares. Lembrando então que essa área aí ela é a base do agronegócio brasileiro. Então, elas são essas áreas. A área desmatada e a área do agronegócio são praticamente iguais. Na realidade, a área da desmatada da Amazônia é um pouquinho maior. Muito pouco, mas é um pouquinho maior. Então, se nós utilizarmos apenas as áreas já desmatadas, em níveis diferentes de degradação, em níveis diferentes de utilização, em níveis diferentes de restauração, porque muitas dessas áreas foram abandonadas e hoje nós temos capoeiras em diferentes estágios de desenvolvimento. Se nós soubermos aproveitar essas áreas, nós podemos realizar, então, um desenvolvimento altamente elevado e sustentável da região sem desmatar a floresta. Mas para isso nós temos que fazer um levantamento para saber onde estão essas áreas, quais são os tipos de solos, quais são realmente as vocações naturais de cada área, que tipo de espécie vegetal que nós devemos usar, que tipo às vezes de animal que a gente pode combinar também com as espécies vegetais para que haja então um aproveitamento da melhor maneira possível. Então a ciência ela precisa de ser um pouco mais consolidada para nós avançarmos no aproveitamento de áreas desmatadas, alteradas. Então o termo técnico hoje a gente usa áreas alteradas pelo homem, em níveis diferentes de degradação ou não, mas que podem ser produtivas se nós aproveitarmos usando o conhecimento científico já acumulado em mais de 4 décadas. E o que poderíamos então? Nós podemos deixar a floresta, a área de floresta, para que não haja perda de espécies biológicas desconhecidas que um dia pode apresentar um valor econômico para a humanidade. Tem um trabalho feito por alguns colegas meus que mostraram que 84% das espécies linhosas da região têm alguma importância econômica. 84%. Mas com o avanço do conhecimento, com o avanço da ciência, eu posso afirmar que todas as espécies biológicas do planeta têm alguma importância econômica, que hoje é desconhecido, mas um dia nós podemos encontrar. Então,
Não tem sentido ter uma espécie biológica se ela não tem alguma importância ecológica ou econômica. E importância ecológica também tem o viés econômico, porque ela pode usar para restauração ambiental e etc., né, para outras finalidades. Então, não existe espécie sem importância econômica no planeta. Porque nós podemos, então, não desmatando a floresta, dar tempo para nós conhecermos essas espécies. Eu queria lembrar para vocês que a quantidade de pesquisadores, professores que realizam pesquisas da região aqui é muito pequeno, considerando a extensão da área, a diversidade, a magnitude dos ecossistemas, e nós precisamos então de mais tempo para conhecer todos os ecossistemas de uma forma mais consolidada, de preferência todas as espécies biológicas, se fosse possível algum dia. Não sei se algum dia a gente vai chegar nesse nível de conhecer todas as espécies biológicas, mas nós precisamos de avançar muito. Nós temos que lembrar que a ciência ela entra na Amazônia onde tem áreas de fácil acesso. Há restrições de apoio logístico, restrições financeiras, de apoio financeiro, restrições de especialistas em determinados assuntos, que impede que a gente conheça a maior parte da biodiversidade da Amazônia, principalmente naquelas áreas remotas. Então nós precisamos, de fato, preservar essas áreas até que possamos conhecê-la melhor. Então, se nós evitarmos mais desmatamentos e aproveitarmos as áreas desmatadas já, nós podemos manter esse estoque de biodiversidade da floresta para um uso futuro. Esse eu acho que é muito importante a gente levar em consideração isso daí. Em outros vídeos eu vou falar quais são esses potenciais da biodiversidade para a utilização do ser humano. Então vou deixar isso para um outro vídeo. E o que nós podemos então, dentro dessas áreas já desmatadas, é colocar espécies regionais. Não é colocar soja, trigo, milho, que estão mais adaptados em outras regiões do planeta ou do Brasil, mas colocar nessas áreas espécies madeireiras que são muito valiosas. O mogno tem um valor de mercado muito grande. Eu lembro de mais ou menos uns 20 anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, que eu li uma reportagem no jornal que aqui na Amazônia um grupo de empresários comprou uma área de floresta. Não lembro detalhes, é mais ou menos assim, 220 mil reais eles gastaram para comprar e plantaram mogno, né, nessas áreas, né, nessa propriedade. E venderam alguns anos depois, se não me engano, 3 ou 5 anos depois, por mais de 2 milhões de reais. Quer dizer, qualquer investimento que a gente faça de uma certa forma inteligente aqui na região vai ter retorno financeiro, com certeza. E nós podemos então fazer isso daí já nas áreas alteradas. Aí, só para vocês terem ideia, pensando em espécies madeireiras, nós temos uma quantidade muito grande aqui na região. Temos o acapu, cariquara, angelim rachado, cedro, cedrorana, jarina, mogno, subaúma. Então, só para citar algumas que poderiam ser utilizadas nessas áreas alteradas. Com relação a espécies frutíferas, nós temos uma quantidade também muito grande: o açaí, araçaboi, buriti, camu-camu. O camu-camu tem até 6% de vitamina C. É a espécie que mais tem vitamina C, é mais do que o dobro da cerola. Castanha do Brasil, castanha sapucaia, cupuaçu, pupunha, sapota, taperebá. Quer dizer, nós temos aí uma diversidade muito grande de frutíferos. E também temos aquelas espécies não madeireiras, que realmente abre o leque de opções para a gente utilizar nessas áreas já desmatadas, para plantas medicinais, para cosméticos, fibras naturais, oleaginosas, resinas, produtos artesanais, plantas ornamentais, utilização de sementes, os que têm algum princípio ativo de interesse econômico, né?
O mel de abelha, o mel da abelha aqui regional, ele tem um sabor diferente, um pouco ácido, e precisa ser mais explorado, comercializado. E tem os produtos agroflorestais que a gente pode aproveitar nessas áreas. Quer dizer, nós temos realmente a quantidade de opções muito grande que podem gerar recursos financeiros, gerar emprego, principalmente no interior da Amazônia, evitando a concentração da população nas capitais, nas grandes cidades. Isso não é bom. Então nós temos aí opções mais do que suficientes. E o que nós sabemos já, com base nessas mais de 4 décadas, nós temos sistemas de produtivos diferentes. Nós precisamos levar em consideração que monocultivos aqui na região não vão funcionar, porque nós temos uma alta umidade e temperatura que favorece o aparecimento de doenças, favorece a disseminação de doenças. Os entomólogos afirmam que tem mais de 10 milhões de espécies de insetos aqui na região. Alguns chegam a falar que pode chegar a 30 milhões, mas mesmo que seja 10 milhões, é muita diversidade de insetos. E sempre vai aparecer algum inseto praga quando a gente tem monocultivos, ou então cultivos com menos de 10 espécies, então com uma pobreza de diversidade. A gente tem que lembrar que a floresta amazônica, ela se mantém sem ataque de pragas e doenças, porque ela tem realmente uma dispersão de espécies dentro da floresta que evita a disseminação de pragas e doenças. Há uma proteção de uma espécie em relação à outra quando elas estão aí mais de 250, 300 espécies tamanhosas por hectare. Há uma proteção mútua que não ocorre quando nós temos um monocultivo. Então, para que a gente seja bem sucedido, nós recomendamos, com base na literatura, com base em conhecimentos já consolidados, em pequenas propriedades, podemos ter os chamados de sistemas agroflorestais, significa colocar uma quantidade grande de espécies de importância econômica numa determinada área, próximo geralmente à casa do produtor, e assim diminui então o ataque de pragas e doenças. Ele tem uma diversidade de alimentos, diversidade de produção, que isso faz com que ele fique menos sujeito a especuladores, ao atravessador. E aquelas propriedades de médio e grande porte, nós podemos usar o que a gente chama de mosaicos produtivos. Seria então áreas pode ser com monocultivo, mas em áreas pequenas, já sabendo de antemão que determinada área ela não é tanto atacada por praga e doença, e também fica mais fácil de manejar essas pragas e doenças caso ocorram. E nós podemos então usar como se fossem quadrados ou círculos com cada espécie, de uma forma como nesse esquema aqui que eu posso mostrar para vocês, dentro de uma propriedade rural, que dependendo da importância da cultura, você tem uma área maior ou menor cultivada, e mantendo então monocultivos em áreas pequenas, onde fica mais fácil manejar, para evitar pragas e doenças. E evidentemente que dá para colocar mais de uma espécie em cada uma dessas áreas aí, é questão só de planejamento, etc. E aqui eu tenho uma fotografia de um mosaico, né? Aqui na frente nós temos um plantio de abacaxi, e ali no fundo tem bananeiras. Então você tem que ser um mosaico de bananeira e um mosaico de abacaxi, só para exemplificar. Quer dizer, os conhecimentos que nós temos hoje da Amazônia mostram que podemos sim desenvolver a região sem desmatar um hectare sequer, aproveitando apenas as áreas alteradas de uma forma racional e inteligente. Se nós fizermos isso daí, nós vamos servir de exemplo para o mundo inteiro. Ao invés de ser criticados, nós podemos então ser valorizados. E além disso, tem a floresta intacta, que tem o crédito de carbono que a gente tem que aproveitar melhor. Quer dizer, nós temos todo um conhecimento adequado para desenvolver a região sem causar todo esse impacto negativo
que está repercutindo mal tanto interna quanto externamente no Brasil. E é isso então que eu queria passar para vocês hoje. E por favor, curta aí no meu canal, e se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos aí. Eu não vou falar só da Amazônia, vou falar de conhecimento em geral, porque é extremamente importante socializar o conhecimento. Quanto mais gente souber sobre os nossos ecossistemas, sobre o nosso planeta, mais nós vamos saber usá-lo de uma forma sábia, não destrutiva. E essa daí é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês por hoje. Então, muito obrigado.